boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, seja lá qual horário você está nos assistindo, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do Nosso Jurídico Podcast. O nosso programa que entrevista agora médicos, juízes, promotores, advogados, enfim, todo mundo que tenha a contribuir com o nosso universo jurídico e que também pode receitar aí um plasio, algum medicamento aí, que hoje o nosso entrevistado vai ser um médico. Pessoal, lembrando, tá, o canal do Nosso Jurídico tá no Kleber Odorizzi, então curta, comenta, compartilha. Eu sempre tenho que anotar, porque senão hoje o meu fiel escudeiro não está apresentando junto conosco, então eu tenho que lembrar, senão vocês não vão comentar, não vão curtir, e eu preciso que vocês comentem para me dar dicas para os próximos convidados também. Hoje o nosso papo vai ser um pouco diferente, vai ser com um médico. Claro que a gente não vai entrar nos detalhes intrínseco da profissão, até porque aí eu ia tomar um show de conhecimento e eu não ia conseguir rebatê-lo da forma adequada. Nosso convidado hoje é o Dr. Douglas Salvador Vidal, um médico com especialista em acupunturista, e depois vou fazer uma pergunta específica sobre isso, porque é muito interessante. Dr. Douglas, muito obrigado por participar do Nosso Jurídico. Seja muito bem-vindo e espero que o nosso papo aí seja muito proveitoso. E agora eu vou atirar perguntas. Não, eu que agradeço, Kleber, pelo convite. É um prazer, é uma satisfação estar aqui. E confesso que para mim é um desafio, né? Porque eu tenho uma certa dificuldade de falar em público. E apesar de sermos nós dois aqui na mesa e tal, mas é como se fosse um palco onde tem muitos espectadores nos ouvindo nesse momento, e isso para mim é um pouco desafiante. Né? Mas é um prazer, eu espero contribuir aí com você. O Dr. Douglas é muito humilde, porque ele tem um conhecimento, uma bagagem. Eu conheço já o Dr. Douglas há algum tempo, então ele é um professor nato. Tudo o que você imagina, seja na profissão dele ou fora, é impressionante. A gente tem, claro, eu conheço um pouco da parte médica, mas o Dr. Douglas também é um exímio conhecedor de vinho, então agora a gente bate bastante papo sobre isso, mas tudo que ele faz com excelência, então isso é muita humildade. Dr. Douglas. Diga, mas pode chamar de Douglas, acho que doutor fica muito formal. Então vamos chamar de Douglas, Douglinhas então. Vamos fazer. Douglas, eu queria saber o seguinte, a gente já sabe que a tua vida profissional já é de longa data, já deve ter mais de alguns anos aí de profissão. Vamos falar um pouco do Douglas lá do início. Para quem conhece a tua história, como que foi a tua escolha para ser médico? Você sempre quis ser médico ou quis ser astronauta, algo do tipo? Eu acho que astronauta passa pela mente de toda criança, né? E é um sonho que, quando somos crianças, pensamos nessa, né, viagens espaciais e tal. Mas assim, eu até pouco tempo atrás eu estava refletindo o porquê da medicina, né, na minha vida. E a medicina, ela começou assim, eu sou natural de São Paulo, né, capital. Vim para Curitiba quando meu pai foi transferido, né, para Curitiba, numa empresa que ele trabalhava. E então ele recebeu essa transferência para poder administrar lá a filial em Curitiba. E nessa ocasião nós fomos morar num bairro, lá é um bairro típico italiano, lá em Santa Felicidade, Curitiba. E lá conhecemos um médico, que ele, apesar de na época não existir o conceito de medicina da família, mas ele era um médico assim que tinha todo esse perfil de médico da família. Além de médico, ele era amigo, ele era uma pessoa que te levava tranquilidade, né? Um profissional extremamente competente, hoje falecido já, mas aquilo me encantou, né? Quando eu consultava com ele, eu achava assim fantástica a consulta dele, a forma como ele abordava, e isso foi me fazendo ter vontade de ser como ele nesse sentido, né? Então ele foi um modelo, foi uma ideia que surgiu e eu busquei, fui atrás e aí... Você vê que interessante, agora eu estava lembrando por que eu escolhi ser advogado. Aí, há um tempo atrás, estava passando uma novela, eu não sei se estava passando, se era um reprise, aí era Usurpador, eu falei...
Mas aí eu tava olhando as Usurpadora e eu lembrei, pô, tinha um advogado lá, acho que era novela que eu assistia com, sei lá, com a minha mãe, tinha 9, 8 anos. Eu falei, será que daí que vem a vontade de ser advogado? Porque eu sempre falei que eu queria ser advogado. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu queria tirar a mulher presa lá da cadeia? Que triste fim, né? Medicina, pensando sempre em curar doenças ou quando você pensava, claro, se espelhou, pensava em aplicar mais saúde? Porque hoje a gente sabe que a medicina praticamente é algo para tratar doenças. Sim. É assim, claro, quando jovem a gente era mais idealista. Então, e até pela inocência, na época da adolescência, a gente pensava em curar doenças, né? A gente achava que tudo era possível, né? Mas, claro, com o amadurecimento, o contato, a gente via que nem tudo é possível você levar a cura. Às vezes você pode levar o alento, você pode levar a esperança, mas a cura, a promessa de cura, jamais você vai poder, né, ofertar isso para o teu paciente. Mas a ideia sempre era, digamos assim, levar digamos, além do conceito de saúde, porque o conceito de saúde é muito amplo, né? Você fala, eu sou saudável, mas esse saudável é muito relativo. Mas é levar uma qualidade de vida da melhor forma possível para as pessoas, né? Fazer as pessoas se sentirem bem, né? Não diminuir ou, digamos, minimizar o sofrimento dessas pessoas. Essa era, na minha opinião, era um conceito básico para mim, era minimizar o sofrimento. E hoje a medicina está mais avançada a ponto que você fala, nossa, hoje eu consigo talvez curar mais pessoas ou ainda estamos muito longe disso? Não, conseguimos sim. Hoje a medicina avançou muito, né? A parte tecnologia, ela nos ajuda muito nessa questão do tratamento, novas drogas, coisas que há alguns anos atrás não tínhamos, né? E hoje você consegue realmente a cura, até situações como, por exemplo, o câncer, né? Mas a gente fala o câncer de uma forma genérica, tudo depende do estágio que você encontra, o tipo, né, de situação. Cada um é específico, a gente fala de uma forma geral, mas cada um tem as suas particularidades e certas situações tem cura hoje, dependendo das drogas que existem disponíveis para nós, as formas de tratamento, você consegue a cura. Muitas situações na área de oftalmologia, que tem assim avanços muito grandes na área tecnológica da oftalmologia. Então a medicina ela avançou bastante, ela consegue, mas ainda tem muitas situações que você ainda fica... Tem uma falsa impressão, né? A população, pelo menos eu me incluo junto, que isso acaba ainda sendo muito mercantilizado. Todo mundo acredita que talvez já tenha cura para muitas coisas. Acredita que isso realmente possa ocorrer ou ainda realmente há muito estudo? Por exemplo, a gente fala de câncer, mas assim, a gente sabe que avançou muito, mas tem alguns cânceres, por exemplo, meu pai, né, sabe como acabou falecendo por via de câncer, mas eu lembro que no início era para ser pâncreas, por exemplo, um câncer extremamente agressivo que praticamente matou muita gente já, inclusive bilionários. Será que é só falta de dinheiro? O que acontece que parece que não se avança? Aqui muitas vezes o tipo de câncer ele pode ser mais agressivo. Então ele pode evoluir com o que a gente diz metástases, né, em que ele se dissemina para outros órgãos. Então alguns tipos de câncer eles têm características mais agressivas, se espalham com muita rapidez, né, digamos, se disseminam muito rapidamente e isso, né, digamos, dificulta o tratamento. Por quê? Porque às vezes você tem o sítio inicial do câncer, mas o problema é a disseminação dele em outros órgãos, e isso faz com que dificulta o tratamento. Às vezes fica inviável você fazer uma cirurgia, por exemplo. Então, você pode até retirar
né, certas lesões, mas tem muitas outras lesões que tornam inviáveis a cirurgia. Então, isso ainda é um entrave muito grande. O que se trabalha bastante, sim, na medicina, é na prevenção, é na detecção do quadro inicial. Assim, você consegue um êxito maior no tratamento, né? Então, essas drogas novas, esses novos protocolos de tratamento do câncer, quando você pega em estágios iniciais, você consegue, muitas vezes, a cura do câncer, mesmo sendo ele agressivo, desde que você não tenha aquele quadro já mais avançado, né? E hoje tem alguns tratamentos, e agora eu vou falar na parte jurídica, a gente sabe que quando se inicia algumas drogas ainda não estão disponibilizadas, tanto os planos de saúde ainda não acabam não arcando, o poder público está longe ainda de oferecer, são drogas muito caras. Sim. Tem muito disso ainda? Tem, infelizmente tem, né? Drogas que são, não só na área da oncologia, né? Que é na área que trata a questão do câncer, mas em todas as áreas, na área de pneumologia, cardiologia, então neurologia principalmente, tem muitas drogas que são caras, inviáveis hoje, né? De forma econômica para a maioria dos pacientes e que acabam tendo que recorrer, né? Para o setor jurídico para poder tentar conseguir pleitear isso pelo Estado. Pelo né? Estado, pela Justiça. Então, mas existe assim essa dificuldade. Por quê? Porque há muita pesquisa, né? Envolve muito custo nessas pesquisas e os laboratórios, eles sobrevivem disso? Sobrevivem disso, né? É um negócio como qualquer outro, apesar de ser através de medicamentos que são visando a minimizar o sofrimento das pessoas, mas mesmo assim ele tem um custo, e esse custo é elevado, até porque são drogas novas, né? Então você não tem um número de casos muito grandes de pacientes, então isso na questão de viabilidade, de fabricação também. E de fato, né, agora lembrando, tem alguns medicamentos, acho, não sei se é na neurologia, que custam milhões, né? E aí você vai ver quantos casos no Brasil. 7, 8, 10 casos. Isso, são poucos casos. Então, o custo é muito alto, né? Porque você envolve muito tempo de pesquisa. Quando você desenvolve uma medicação, isso digamos assim, tem toda aquela fase da pesquisa, do desenvolvimento de uma medicação, né? A gente teve há pouco tempo aí, na época da pandemia, a população teve um pouco mais de contato com essa questão, né? Fase 1 de desenvolvimento, fase 2, então toda aquela situação da pesquisa. E não é diferente com qualquer outra medicação. Então, digamos assim, isso envolve milhões de dólares, né? Muitos pesquisadores, grupos controle, né? Espalhados pelo mundo, fazendo, dependendo da fase, já na fase clínica de testes, então você tem que fazer avaliações, né? E isso tudo faz com que haja um custo muito grande. Então o laboratório tem que retirar todo esse custo do medicamento e, claro, se você não tem muitos casos, né, pelo mundo, então o medicamento realmente fica muito caro. E lá quando iniciou, lá na UFPR, como foi o primeiro contato, talvez, com a parte no hospital? Como que é esse atendimento de um jovem? Não sei se hoje mudou muito ou não. Hoje a dinâmica é um pouco diferente, né? Na minha época, quando entramos ali, então você tem aquela fase inicial da parte teórica da medicina, você tem contato com cadáveres, né, para você estudar anatomia, então a parte teórica. Depois que você sai da parte teórica, daí você vai para a área de internato, que a gente fala, né? Então essa área de internato é o momento que você vai trabalhar no hospital, vai fazer o atendimento com os pacientes, então você vai fazer estágios em todas as especialidades e vai tendo contato. Então esse contato inicial é muito interessante, porque a gente, quando chegamos na faculdade de medicina, a gente já sonha com esse momento, né? Então, a parte teórica é uma parte teórica que é obrigatória, você poder assimilar o conceito, né? Mas a hora que você começa a ter a parte prática, né? Lidar com o paciente, entrevistar o paciente, avaliar ele, examinar, né? Então, isso é importante. E para nós, isso era maravilhoso na época, E hoje também tem ainda essa parte de internato, é um pouco diferente. Por exemplo, na minha época, no Hospital das Clínicas, nós fazíamos o internato apenas no Hospital das Clínicas.
Hoje não. Algumas faculdades de medicina, elas têm convênios com vários hospitais, então os seus alunos fazem internatos em vários hospitais, dependendo da especialidade, né? Então eles... E tem limitação pro médico, tá, vamos dizer, vamos falar, o estudante, ele tem limitação para auxiliar, ou ele já consegue fazer pequenas cirurgias? Ele auxilia, na realidade ele não tem autonomia, né? Então, vamos supor, nós chamamos... Nessa fase de internato, nós chamamos de doutorando, né? Então, é que você está na fase de doutorando. Ele é limitado. Ele não tem autonomia, ele não pode prescrever sem a supervisão de um professor. Então, ele tem que ter a supervisão de um professor. Ele vai e faz a avaliação do paciente, faz o diagnóstico e o plano de tratamento. Mas aí o professor vai inspecionar. Ele vai avaliar e vai dizer se está tudo ok, se está tudo certo, e ele... né, libera então E nesse primeiro contato que você tem com o paciente, você sendo um doutorando ali, é difícil de você identificar, por exemplo, na entrevista com o paciente, o que de fato ele tem? Ou você tem praticamente, se você for um bom aluno, talvez uma matemática mais detalhada e você já consegue falar, olha, realmente é isso aqui. Ou não tem uma matemática tão... Não, porque a medicina ela não é uma ciência exata, né? A medicina ela é muito subjetiva. Claro, depende muito do conhecimento teórico também, mas não basta só o conhecimento teórico, né? O conhecimento teórico é uma base apenas para você, mas a vivência, o contato com o paciente é muito importante. E aí quanto mais você tem contato com o paciente, mais você vai pegando experiência. Então você tem que interpretar o que o paciente está tentando te passar, muitas vezes está nas entrelinhas, né? Então não é... Está mentindo para você? Existe essa situação. E nós temos que saber distinguir quando o paciente está simulando, né? Então ele tenta às vezes, não às vezes por maldade, mas de alguma forma, vergonha, ou ele tenta omitir certas informações por não querer se expor, mas você tem que saber adquirir a experiência para que nesse momento você consiga, digamos assim, identificar algumas informações que ainda não foram... né, explicitadas. É interessante porque o médico também tem a mesma situação que o advogado. Você matou ou não matou? Não matei, mas você tem que falar a verdade para o advogado. Às vezes o cara tenta enganar o advogado porque o advogado se sente enganado e tenta replicar a mesma mentira. E uma hora ou outra você se depara com... né, principalmente na área de vocês, vai fazer um exame e já vai apontar outras coisas. Sim. Já começa a identificar. E o cara tem que ficar, não, peraí, foi isso. Aí que está, aí que é a questão, que nem nós, né, a gente ouve muito falar da inteligência artificial, né, vamos dizer assim, que a inteligência artificial vai substituir muitas profissões. Mas eu vejo isso com muita cautela, porque certas situações precisam da forma presencial. Né? Você pode jogar os dados, por exemplo, para um software que vai fazer de inteligência artificial. Você está com uma tosse, por exemplo, e joga esses dados lá, ele vai te jogar N possibilidades de diagnóstico, mas ele não vai auscultar o seu pulmão, não vai auscultar o seu coração, não vai ter a experiência do exame físico. E isso não tem como, por exemplo, a inteligência artificial substituir de forma alguma. Né? Mas ela vai ser um fator importante. Ela vai ser uma ferramenta extremamente importante, porque ela vai agilizar diagnóstico, ela vai aumentar a precisão de diagnósticos, porque ela vai te trazer a informação de forma rápida, mas você tem que saber fazer as perguntas certas para que ela te dê as respostas certas também. E aí, então, aí é que entra a questão do profissional, mas eu não digo só na área médica, em todas as áreas. Né? Eu vejo assim que a inteligência artificial ela vai ser uma alavanca para acelerar eu estava comentando com um entrevistado, e aí a gente tocou um pouco sobre a inteligência artificial na área médica. E aí fiz a remessa também, claro, a nossa atividade jurídica. Sim. Tem algumas coisas em que a gente já consegue, pelo menos em produção de texto, dar muito mais agilidade. Ainda a inteligência ela acaba alucinando muito, né?
porque ela não tem os dados específicos. Talvez um dia ela vai chegar no momento que ela vai conseguir com maior precisão. E o que eu estava comentando é que as respostas, por exemplo, tanto as nossas para com o cliente e o judiciário, com o jurisdicionado, isso vai ser muito mais rápido. Então, um problema que talvez você levaria, que ainda você vai precisar de advogado, 1 ano, 2, 3 anos, talvez você vai ter em 6 meses uma solução muito mais rápida. E isso na saúde, se você conseguir antecipar alguns dias, já é muito importante. Sim, isso é muito importante. Às vezes não digo dias, mas a questão Horas, assim de minutos, às vezes você consegue chegar a um diagnóstico rápido e salvar um paciente, né? Então isso é importante. Eu vejo assim a inteligência artificial como uma ferramenta extremamente importante, mas não que ela vá substituir. Ela talvez possa, digamos assim, encurtar, abreviar certos trabalhos que antes eram mais braçais, entre aspas, mas que hoje acaba ficando muito mais rápido. Na verdade, seria mais ou menos pensando nesses equipamentos médicos, né? Ultra tecnológicos, que você faz cirurgias menos invasivas. Praticamente é isso que ele vai te permitir, te dar mais acertabilidade. Você vai ser mais assertivo, vai conseguir fazer algo mais detalhado. Hoje, por exemplo, existem cirurgias robóticas, né? Então, já é uma realidade. Então, a cirurgia robótica ela te dá muito mais precisão, né? Mas precisa ser manuseada, operada pelo cirurgião. Então, não vai dispensar, mas ele te dá muito mais precisão. E aí não tem que ter profissionais treinados para atuar com esses equipamentos? Sim. Porque vamos pensar, eu sou um cirurgião geral, eu sou um cirurgião plástico e eu tenho algumas técnicas. E eu sei conduzir o procedimento, mas eu não consigo operar com equipamento moderno, uma coisa. Sim. O que faz nesse momento? Ele é apoio? Ele conduz? Como que ele... Na realidade, por exemplo, vamos citar uma situação, uma realidade que é nossa do dia a dia. Uma cirurgia por videolaparoscopia, né? Que é uma cirurgia minimamente invasiva. Então, antes você fazia uma cirurgia... Claro, dependendo das circunstâncias, ainda tem que ser feita, mas vamos supor uma cirurgia de vesícula, né? Que você tenha que extrair. Então, antigamente, você fazia apenas por incisão, corte. Então, hoje não. Hoje você faz por videolaparoscopia. Mas o cirurgião ele tem que se especializar nesse tipo de procedimento, ele tem que fazer um curso para poder operar esse tipo de equipamento. E na cirurgia robótica, da mesma forma. Entendi. Mas e aquele que não está adaptado a essa situação? Daí ele acaba ficando um pouco para trás nesse sentido, porque hoje o que acontece? Qualquer paciente, se ele puder buscar uma cirurgia que seja o mínimo invasiva possível, ele vai buscar. E assim, se você não estiver atualizado nesse setor, você não vai poder atuar. E lá na faculdade, quando você está no curso de medicina, você já pensa na especialização? Olha, eu quero ser cirurgião geral, eu quero ir para oftalmologia, eu quero fazer isso? Ou você acaba se encantando e desencantando com outras coisas? Um pouco de cada coisa, Kleber. Eu acho que a gente, quando nós entramos na faculdade, às vezes você já entra com uma ideia prévia, pré-formada. Eu quero ser um cardiologista, quero ser um cirurgião cardíaco. Mas aos poucos você vai tendo contato com as especialidades. Então você vai gostando mais de uma especialidade, tendo afinidade com certas especialidades e você vai mudando um pouco o teu conceito em relação àquilo que você tinha de início como ideia de primeira mão, mas você vai percebendo que, não, eu achava que era assim, e depois você foi vendo, foi tendo contato mais íntimo com a especialidade e você acaba que você não quer mais aquela especialidade, vai tendo contato com outras, gosta daquela e vai descobrindo isso daí. Mas eu tenho colegas que, por exemplo, entraram na faculdade já com uma ideia fixa desde o início até hoje, foram até o final e são excelentes especialistas na área que eles já escolheram desde o início. E é interessante porque você já tem a dificuldade, às vezes, de saber o que você quer escolher como profissão. Talvez médico até não tenha tanta essa dificuldade, porque o cara, olha, eu quero... É muito diferente, né? Eu falo assim, se o cara quer ser médico, tem que ser médico. Advogado, cara, tem muita gente que desiste. Eu não sei se na área de medicina tem muita gente que desiste, chega no caminho e vê que não é aquilo. Tem alguns, mas é bem pouco. Bem pouco. Mas eu tive 2 colegas que desistiram no meio do caminho, foram para a área de direito, né? Uma área totalmente distinta, mas
mas é uma minoria isso. É. E a parte de direito parece que acontece ao contrário. A pessoa, não sei o que vou fazer direito. E aí começa a fazer e não se identifica porque ela é algo maçante, ela não é assim. Então, eu digo assim, para quem não gosta, vai se tornar um negócio chato pra caramba. Que é uma área assim de muito conceitual, né? Direito. Não tem tanta prática. E a parte de cirurgia? Tem profissionais que chegam à conclusão que não podem fazer cirurgia, porque ele vai fazer as matérias, talvez para passar de ano, mas ele pode chegar um momento e falar, olha, não consigo fazer cirurgia porque eu tenho algum problema. Na graduação, nós temos que passar por todas as especialidades. Então, vamos supor, tem colegas que, de fato, eles não gostam do ato cirúrgico. Eles fazem de forma porque precisam fazer, mas eles não gostam, não têm afinidade, ele não foge daquilo que ele, às vezes ele tem aquela coisa do clínico, ele não gosta do ato cirúrgico em si, né? E tem o cirurgião, não. O cirurgião ele já tem essa afinidade pela cirurgia, no sentido de você fazer os procedimentos mais complexos. Então, é perfil, cada um tem um perfil. Tá. Né? Então, e agora eu queria saber isso em relação à segunda pergunta. O pessoal acaba comentando que o médico só faz cirurgia plástica em razão de dinheiro. A pessoa que vai para a cirurgia é em relação a dinheiro ou porque realmente sente aptidão? Olha, infelizmente, não é só na área médica, não é um privilégio da área médica. Eu acho que em várias outras profissões, tem aquele profissional que vai por vocação e tem aquele profissional que pensa na área financeira. E vai existir, na área médica não é diferente. Então, o pessoal tem aquela ideia que vou ser médico, ele já inicia entrando na área médica, né? Depois cirurgião é outra consequência. Mas achando que entrando na medicina, fazendo medicina, ele vai ser rico, né? E isso é uma falsa ideia, porque, digamos assim, se você é um profissional bem-sucedido, só é consequência da tua competência. Se você for competente, se você faz aquilo com amor, com carinho, com dedicação. E aí o dinheiro é consequência nesse sentido. Mas existe, com certeza, tem profissionais que fazem, que colocam a área financeira em primeiro lugar. Eu fico pensando porque fazer uma cirurgia, pensar no dinheiro, olha, se você não gostar o mínimo, talvez, porque querendo ou não, você está ali com uma pessoa... Por isso que eu sempre pensei, será que é dinheiro? Porque eu acho que talvez a maioria não é pelo dinheiro. Não. Porque você vai fazer um procedimento que é invasivo, que você vai, sei lá, fazer um transplante, fazer algo ali que é uma coisa complexa. Tem que gostar muito. Até porque, vamos supor, uma cirurgia plástica, como você citou, a cirurgia plástica, ela não é só a parte estética, entra também a questão reparadora, né? Por exemplo, a pessoa teve uma lesão, ela precisa fazer uma reparação, um enxerto, ela teve um acidente, então você tem que fazer as cirurgias reparadoras. Então, a cirurgia plástica não é só a questão estética em si, ela entra a parte reparadora, que é muito importante na área plástica, né? Também a reparadora, né, para quem é feio, né? Ó, vamos reparar o defeito aí. Tentar diminuir um pouquinho, né? Não, mas é bem interessante. E a cirurgia plástica, por exemplo, na área jurídica, é uma das especialidades que mais são judicializadas, né? Porque a maioria dos planos acabam negando, né? O pessoal faz bariátrica e aí o plano acaba negando para fazer a reparadora. Obviamente que se você faz bariátrica e você está um peso acima e a obesidade é uma doença, né? Você vai chegando num estágio que você não consegue reverter o quadro e depois faz a bariátrica, é muito rápido, né? Sim. Então aí é uma cirurgia reparadora, porque você vai tirar certos excessos de pele e tudo. Então, quer dizer, é uma segunda etapa do processo. Mas isso entra como estética, né? E às vezes o plano de saúde, dependendo, né, não libera. E a questão que eu digo também na judicialização, como a expectativa do resultado, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia plástica puramente estética, mas o resultado às vezes não é bem o que você imaginava.
Até porque, como a gente falou no início, né, não é uma ciência exata a medicina. Então depende muito da reação que o corpo vai ter no processo de cicatrização. Então nem sempre dá aquele resultado que se propõe, né? E o cirurgião, ele tem que ter esse cuidado de deixar bem claro ao seu paciente que pode haver algumas situações que não são previstas. E às vezes o paciente ele não entende essa questão e aí ele pode judicializar a situação. E aí uma outra dúvida. A questão do erro médico, porque daí todo mundo acaba levando erro médico. E aí você me falou uma coisa muito bem sensata. Tem que separar, às vezes não é erro médico, é o corpo. Cada corpo vai responder de uma forma. Pode ser que eu faça 1000 procedimentos e em o resultado seja diferente em razão disso. Sim, pode acontecer. Não tem como classificar isso como erro médico. Não, porque, digamos, se você atuou de forma tecnicamente correta, não houve nenhuma negligência, não houve nenhuma imprudência no teu ato médico, não pode ser encarado como um erro médico, e sim como um resultado em que teu corpo digamos, reagiu daquela forma. Né? Então, às vezes, você faz uma cirurgia plástica e ela evolui com um queloide, que é uma cicatriz hipertrofiada. Mas isso é uma reação do corpo da pessoa, você não tem como prever. Essa é uma reação que que certas pessoas, a pele tem essa característica de responder de uma cicatriz hipertrófica. E aí faz com que ela fique esteticamente feia. Né? E aí você não pode dizer que isso foi um erro médico, porque se for comprovado que o médico agiu tecnicamente de forma correta. Porque são técnicas. Se ele é para ficar fininho. Sim. E é interessante porque esse tipo de detalhe, né, a cicatriz é o que mais importa, né? Sim. Porque já é um procedimento visando um resultado estético. Né? Olha só, interessante. E a acupuntura, essa questão, vamos dizer, da medicina chinesa, por que veio depois? Assim, a acupuntura, porque de início, Kleber, a nossa proposta sempre foi, a minha proposta e da minha esposa, fomos trabalhar dentro da área médica no que diz respeito à medicina da família, né? Então, uma medicina mais generalista, né? E então uma visão mais globalizada do paciente, ver ele como um todo. Então, até quando viemos para Itaiópolis, a nossa proposta foi essa, trabalhar nessa linha de tratamento. E daí a acupuntura, ela tem essa mesma visão. Ela a gente chama de medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, ela é muito antiga, ela é milenar, ela já tem mais de 3.000 anos, né, a acupuntura, e ela tem essa característica de enxergar os pacientes como um todo. Então, dentro dessa característica, eu achei a acupuntura muito interessante, porque ela tem uma outra proposta de tratamento. Ela enxerga o paciente de uma maneira diferente, muito mais globalizada. A medicina ocidental, ela separa o paciente em especialidades. E já a medicina tradicional chinesa, não. O paciente é uma coisa só, como somos só, uma pessoa apenas. E aí a acupuntura, ela trabalha isso, mas principalmente a acupuntura não somente tratando as doenças em si, mas ela trabalha muito na prevenção. Então, só pegando um gancho, você falou da questão ocidental, por isso que hoje nós pensamos muito naquela situação, olha, sou especialista em joelho, sou especialista em coração, sou especialista nisso, e aí você vai consultar e acaba tendo que ir com um monte de gente para ver cada pedaço do teu corpo. Isso. É mais ou menos pensando conseguir abranger um pouquinho mais. Conseguir abranger mais, claro. Quando eu comentei no início, né, que o médico que serviu para mim de espelho, de exemplo para que eu viesse a escolher a medicina, ele atuava dessa forma. Né? Ele era um clínico generalista, trabalhava em todos os setores da área médica. E assim, eu fui com essa ideia para a área da medicina, tentar fazer com que eu conseguisse ajudar o paciente dentro de todas as áreas possíveis. Claro, a gente
como clínico, nós temos limitações. Então, muitas situações você tem que encaminhar para o colega especialista. Você tem que saber até onde você deve ir, né? E, nesse caso, a acupuntura veio a calhar, ela tem uma filosofia mais voltada para o tratamento do paciente como um todo. E é um tratamento mais humanizado também, Kleber. Mas quando você fez a faculdade, vamos comparar as épocas. Hoje a sua filha também tá cursando medicina, então a gente pode talvez fazer esse paralelo. Quando você começou, ela era mais dedicada a um todo ou também já começou a migrar tudo para especialidades? Ainda ela tinha uma visão mais... A formação que eu tive, na época, ela formava um médico generalista. Então você já saía de lá com uma formação bem desenvolvida nesse sentido. Então você tinha uma autonomia maior em todas as especialidades. Hoje a gente vê a diferença, a setorização da medicina. Então é a especialização. Então você sai, se formou e vai fazer uma residência, né, dentro de uma especialidade para poder completar a tua formação. E aí, a acupuntura hoje você consegue aplicar ao modelo ocidental? Tem algumas vertentes que estão tentando trazer isso para trazer mais humanidade, pensando já que a inteligência artificial, eu vejo pelo meu negócio, a inteligência artificial vai me trazer alguns desafios, mas o atendimento humano, essa questão mais geral, vai caber a pessoas. Sim. E esse tipo de atividade, porque você vai pensando sempre mais na saúde, prevenção. Não é uma medicina que tende a ganhar mais força em relação à inteligência artificial? Sim, com certeza, porque a inteligência artificial ela não vai te dar essa abordagem humanizada do paciente, né? Essa visão globalizada do paciente. Ela vai entrar mais dentro da área de especialidade mesmo, né? A medicina, a inteligência artificial ela vai te trazer muito mais informações nas áreas de especialidade, mais técnicas, mas não vai te abordar de forma mais humanizada nesse sentido. E aí que eu acho que a inteligência artificial ela vai ser complementada pelo médico, né? Pelo profissional ali. Esse tipo de medicina também auxilia na questão da alimentação? Como que funciona? A medicina chinesa? Então, assim, a medicina... Assim, o médico, na época, a gente falava dentro do curso, né, na pós-graduação, existiam os médicos na época da China antiga, das dinastias, que eles chamavam médicos de quarteirão. Então, o que acontecia nessa época? É como se hoje existe a medicina da família, que você é responsável por uma área, uma região da cidade ali, um bairro. Então, eles eram responsáveis por um número X de pessoas ali, né? Então eles chamavam de médicos de quarteirão. E esses médicos da época, eles só eram remunerados se não tivessem pacientes doentes. Então, quanto a menos doentes, mais eles eram remunerados, porque eles trabalhavam na prevenção. Então era uma visão totalmente contrária do que a nossa ocidental. Nós somos pagos para tratar doentes. E eles eram pagos para manter as pessoas saudáveis, não adoecerem. Então, se eles tivessem muitos doentes para tratar, eles recebiam menos, porque isso era sinal de que eles não estavam trabalhando de forma adequada a prevenção. Então, eles tinham um conceito já naquela época nessa questão da medicina preventiva. E a acupuntura ela trabalha muito nessa questão da alimentação, porque muitas doenças, do ponto de vista da medicina oriental, da medicina chinesa, elas são, digamos, provenientes de hábitos incorretos de alimentação, de hábitos de vida, estilos de vida, níveis de estresse, né? Claro que hoje a nossa medicina ocidental ela também aborda isso. Você faz os exames, vê suas taxas de colesterol, triglicerídeos, você vai fazer toda uma correção alimentar em volta dos achados que você tiver nos seus exames, né? Vai tentar trabalhar teu nível de estresse e tal para poder não adoecer com tanta facilidade. Mas a medicina chinesa já há milhares de anos já trabalhava nesse sentido. Então ela tenta buscar esse equilíbrio, né, entre o ser humano e o que está em volta dele, né, a questão dos alimentos,
do clima também influencia, eles analisam muito a personalidade, as características de cada pessoa pelo clima também, pela questão, digamos, as preferências que a pessoa tem. Eu prefiro, por exemplo, eu tenho preferência por climas frios, eu gosto mais do calor, né? Então, o mais temperado. Então, essas são características de cada pessoa. Mas por que ela gosta desses climas? Por que ela se sente bem em determinado tipo de clima? E eles questionavam isso daí. E aí eles percebiam que as pessoas tinham características específicas que faziam com que elas se sentissem bem nesse período. E aí eles foram fazendo correlações. Só que isso, claro, Kleber, hoje nós falamos assim de mais de 3.000 anos. E isso foram informações que foram sendo acumuladas ao longo desse tempo. Hoje nós temos tudo isso mastigado. Deixa eu te perguntar, será que esses programas, por exemplo, da saúde e da família, você falou da saúde do, vamos dizer, médico de quarteirão, porque hoje os programas são visados em comunidades específicas, bairros específicos, e pelo menos, olhando assim num aspecto geral, tentam ter agente comunitário de saúde, outros agentes ali que consigam atender aquelas pessoas para ser mais amplo e teria que atuar bastante na prevenção. A gente sabe que hoje acaba não conseguindo pela demanda, Sim. mas será que não é pensado isso, talvez, em algo mais avançado? Porque se você atuar só não na prevenção, você vai ter sempre os mesmos problemas. Sim. Vai passar anos, você vai precisar de mais profissionais e você vai chegar a estaca zero. Sim. É importante essa questão da prevenção, mas vamos supor, qual é o objetivo, né, da medicina da família? É geralmente levar o atendimento médico mais próximo da comunidade. Então, por isso que você tem os agentes de saúde, você tem toda uma equipe, e essa equipe ela tenta estar o mais próximo possível da comunidade que ela vai fazer esse atendimento. E justamente esse trabalho de prevenção, você consegue diminuir o número de doenças, mas claro, tem certas doenças que você não depende apenas da prevenção, você tem que atuar mesmo nelas. E essa atuação é muito importante da equipe. Então, por exemplo, que nem e hoje em dia tem um conceito de equipes multidisciplinares dentro de cada unidade, né, de saúde familiar, para que você possa englobar o máximo possível o atendimento a todos esses pacientes. Quando nós viemos aqui para Itaiópolis, Kleber, nós viemos na época 97, né, na época do Dr. Rodrigo Malad, era o secretário de saúde na época. Um colega nosso soube que estavam buscando mais médicos para vir trabalhar no município, e ele sabia que nós tínhamos ideia de vir trabalhar no interior, numa cidade menor, né, com mais tranquilidade. E quando nós estávamos em Curitiba trabalhando lá, e bem na época foi quando começou a implantar o sistema de medicina da saúde da família. Então eles adotaram um modelo canadense, que é um modelo que hoje vigora, né, mas já existia no Canadá nessa época há muito tempo esse modelo de tratamento, de abordagem. Então, Curitiba foi um dos lugares pioneiros de implantação da medicina da família, e nós tivemos, na época, a sorte e a oportunidade de estar junto no momento em que eles estavam implantando esse sistema piloto. E quando nós viemos ter um primeiro contato aqui em Itaiópolis, nós fizemos essa proposta, né, que a ideia era que implantássemos esse modelo aqui no município. E o Dr. Rodrigo Malad e toda a equipe dele acharam interessante a proposta, né? E aí foi criando condições para que isso fosse acontecer. Para que você tivesse a medicina da família, você tinha que ter alguns pré-requisitos, né? Então, para que você pudesse fazer um projeto, então primeiro você tinha que ter os grupos, né? Por exemplo, grupos de hipertensos, grupos de crianças baixo peso, gestantes, diabéticos, e esses grupos de acompanhamento dessas pessoas, desses pacientes. E teria que estar funcionando, alimentando o sistema com os dados desses grupos durante alguns anos, para que daí você depois tivesse condições de fazer um projeto e montar pelo menos um posto, uma unidade.
E tivemos êxito nessa época e foi o primeiro unidade de saúde da família foi no bairro Lucena, né? E a doutora Débora, na época, foi a primeira médica de saúde da família do município. E depois, Bom Jesus e sucessivamente outros bairros. Para a nossa cidade é um dos lugares que mais, pelo menos assim que eu conheço assim, na região, foram os mais avançados na aplicação disso, né? Sim, inclusive o bairro Lucena, ele foi assim modelo para o estado. Né? O bairro Lucena, na época, vinham equipes de outros municípios, Florianópolis, ver por quê? Porque eles implantaram e estavam, né, mantendo o funcionamento dentro daquilo que era proposto. Basicamente, são a aplicação dos dados que a gente já tem e acaba não colocando no papel. Sim, exatamente. Interessante. Deixa eu te perguntar agora uma curiosidade. Como é lidar com o tratamento de pessoas próximas, familiares? Tem alguma restrição? Não tem? Existe uma questão ética nessa situação, né? Então, nós como médicos, na época de graduação, a gente aprende que se pudermos evitar o atendimento de pessoas próximas, parentes, é o ideal, porque você acaba tendo um envolvimento emocional. Então, você aumenta a chance de erro, porque a razão acaba sendo sobreposta pela emoção, e isso atrapalha na área médica. Na área do direito, a gente orienta a não pegar parente, porque no processo de parente dá tudo errado. É sempre assim. E como que faz para lidar com a perda de paciente? Lembra do primeiro paciente que perdeu, por exemplo? Eu digo que você não perdeu, mas a gente sabe que o paciente já chega com a condição clínica ali. Mas a primeira pessoa que você lembra, poxa vida. A gente, na época de estudante, principalmente, quando nós nos deparamos com a morte, né, do paciente, é bastante frustrante para nós, porque você tem um ideal, você tem aquela vontade, aquela força, e muitas vezes aquilo escoa pelos teus dedos, você não consegue fazer o que você almejava, salvar o paciente e tudo. Então, isso é muito frustrante no início. Só que, claro, são situações que acabam virando, dependendo da especialidade também, virando uma certa rotina, dependendo da especialidade. Nem toda especialidade você vai lidar com a perda do paciente, mas tem especialidades que você tem mais contato com esse momento da perda do paciente. E isso é frustrante para o médico, porque, na realidade, a nossa missão é sempre tentar salvar o paciente. Por mais que você saiba que, às vezes, a situação dele é uma situação que, em alguns momentos, não tem, é irreversível a situação dele, mas você tenta sempre fazer o melhor por ele, até o último momento. E quando acontece essa perda, isso é frustrante. E Deus, nesse momento médico, acaba se apegando também, porque assim, eu vejo, né, eu tive uma perda recente, e aí você tenta, vejo que os profissionais também envolvidos na saúde, enfermeiros, médicos, todo mundo acaba também pedindo para que se reze, para que você leve as energias. Para o médico, isso é muito importante no dia a dia? É importante porque nós não podemos esquecer que somos seres humanos, somos falíveis, não somos imbatíveis. E eu acho que é importante que acreditemos numa força maior. E essa força maior, ela pode tudo. Então eu vejo que muitas situações que às vezes são inexplicáveis na área médica. Teve alguma coisa que já presenciou inexplicável? Já, em alguns momentos sim. E você não tem explicação científica que possa te dar essa embasamento, por que esse paciente tinha tudo para ter um desfecho e o desfecho foi totalmente oposto. Então, você pensa, foi um milagre, né? Você pode pensar assim, como um milagre de Deus. Pode. Eu, particularmente, acredito, né? Creio que nem todos os profissionais tenham essa visão,
mas eu acho que a relação do profissional médico, e não só do médico, mas acho que em todas as áreas, dessa ligação com Deus é muito importante, né? Eu vejo que temos que acreditar numa força maior. Nós não sabemos tudo, né? E você vivenciando, né, com os pacientes, acaba entendendo que talvez a vida real é isso mesmo? Porque você está mais próximo da vida real, que é as pessoas falíveis, que é as pessoas, né, convalescendo, uma hora ou outra todo mundo vai partir. Sim. E às vezes a gente que... eu lembro, ano passado, eu falava, putz, agora eu estou na vida real. Porque até os meus 33, ali antes da gente descobrir, parece que você vive numa vida mais de fantasia. Você vive a vida diferente. Uhum. Depois que você traz isso para si, parece não. Você fala, não, essa aqui de fato é a vida real. A gente lida mais com essa vida real no dia a dia, né? Então nós vemos várias situações. Eu, como clínico geral, então eu acabo tendo o contato com diversas situações em várias áreas da área médica. Então a gente acaba tendo na área de psiquiatria, na pediatria, na cardiologia. Então nós temos contato diariamente com essas várias especialidades e temos contatos também com essa vida real de cada situação. E aí a gente acaba se acostumando na realidade, porque é o nosso dia a dia, né? Então e a vida real é essa mesmo, Kleber. É você ver um paciente que vem com um diagnóstico reservado, você, né, não quer dar aquela notícia para o paciente, mas você tem que dar. Então a realidade é essa no dia a dia da gente. Teve algum paciente que você não queria ter dado a notícia e teve que dar? Vários. Que aquilo te partiu o coração? Chega o teu dia, não é estragar, eu digo, você ficar às vezes 1, 2, uma semana, um mês lembrando? Acontece, isso acontece. E às vezes, claro, você acaba, dentro da nossa característica de atendimento, você às vezes, além de médico, muitas vezes você é amigo da família, você conhece. Então, quando você vai dar um diagnóstico, você não é só o paciente que está ali na tua frente, é toda a família dele que está por trás também. Então, quando você está dando esse diagnóstico para o paciente, você está dando um diagnóstico para a família dele também. E isso mexe, com certeza. Então, já tive várias situações em que você fica refletindo, né? A semana inteira, fica chateado por conta de uma situação. Claro, cada vida é uma vida especial para o seu familiar. E isso mas às vezes a gente tem uma ligação mais próxima com certos pacientes e isso acaba, de uma certa forma, né, digamos assim, mexendo mais um pouco. Mas eu, particularmente, fico muito chateado quando eu tenho algum diagnóstico reservado para todos os meus pacientes, porque eu tenho uma relação assim muito próxima com meus pacientes. Então, todos eles, para mim, são, de fato, muito importantes. E aí a gente... Porque, querendo ou não, Kleber, eles confiam a vida deles, ou a vida dos filhos, ou, né, dos pais, a gente. E isso é uma responsabilidade muito grande. E quando você leva uma situação que você vai ter que dar uma notícia não muito boa, aquilo, né, dá uma te joga para baixo, É interessante se realmente o médico também sente, né? Às vezes a impressão é que o médico não sente, mas é que ele tenta manter uma né, digamos assim, né, uma postura no sentido de manter assim aquela situação sob controle para o paciente, porque se imagina o profissional, né, vai, digamos assim, mostrar uma certa fragilidade. Se você mostrar para o teu cliente lá uma fragilidade perante uma situação, ele vai ficar um pouco inseguro nessa realidade. Você tem que tentar, por mais difícil que seja a situação do paciente, você tem que tentar transmitir uma segurança para ele, né? Então, muitas vezes acaba sendo interpretada como uma certa frieza do médico, mas não, que ele por dentro ele tem aquela angústia, aquela situação. Até porque, né, você já disse, né, já viu tudo, acaba vendo às vezes tudo, né? Já viu gente se curar, já viu gente acontecer um milagre. Às vezes um tratamento que você acha que vai funcionar, funciona melhor do que o esperado. Isso acontece. Às vezes acontece ao contrário também. Também, né? Isso
faz parte do dia a dia da gente, né? Nem todos os tratamentos ocorrem da forma como você espera, né? Isso sempre existe, essas imprevisibilidades, né? Isso é normal. Do momento da escolha até hoje, se arrependeu em algum momento? Ou hoje você olha lá para trás e fala, consegui atingir o que eu queria, pensando naquele médico que você olhou como alguém para se espelhar, conseguiu atingir? Assim, eu sempre tenho ele como um ídolo, né? Então, eu acho que ainda não, talvez não tenha chegado na excelência dele, mas dentro do que eu me proponho a fazer, eu não me arrependi de nada que eu fiz, Kleber. Se eu tivesse que começar tudo de novo, começaria. Não me arrependo. Sempre tentando fazer o melhor possível. Claro, né? Nem sempre nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos, porque, como a gente falou, né? Nós somos falíveis, né? E a medicina também, ela não consegue solucionar tudo. Mas dentro da forma como a gente se propõe a trabalhar, fazer a medicina no dia a dia da gente, eu estou assim, feliz com o que eu tenho feito. A carga extenuante, esse trabalho, porque você vê, a maioria dos médicos trabalham muito. Sim. Isso é, de fato, dedicação ao paciente, dedicação, ou você está tão envolvido que você acaba não se desligando mais? Você não percebe, né, Kleber? Porque você está envolvido. Cada paciente é uma situação, é uma história, entrou outro paciente, é outra história, é outro capítulo, é outro mundo, é outro universo, e você vai se envolvendo, né? E quando você vê, o tempo passou. Você não vê o tempo passar rapidamente, flui naturalmente, né? É claro que dependendo da área, né, vamos supor um médico emergencista em que o dia dele é muito mais estressante, porque ele lida com situações muito mais delicadas, né, na emergência, então é bastante exaustivo fisicamente falando e mentalmente, né, principalmente mental, né, do médico ali. Mas assim, no dia a dia do médico, se ele está trabalhando, fazendo aquilo de forma prazerosa para ele, ele não vê o dia passar. E como conciliar a vida pessoal com todas essas cargas de emoção? Porque a adrenalina é todo dia. É todo dia. A vida pessoal a gente consegue separar. Às vezes você conversa sobre o dia, né? Isso é importante, você ter... Eu ia perguntar, como que você faz com a vida pessoal, sabendo que a sua esposa é médica e você volta para casa e conversa sobre... Isso, daí eu não sei se isso é bom ou é ruim, porque para nós é tranquilo. A gente discute casos, né, ou troca ideias, às vezes, sobre determinadas situações, sobre determinados pacientes, mas... Vamos dizer assim, eu imagino que, por exemplo, eu tenho colegas médicos que não são casados com médicas, né? Então são de áreas diferentes, mas é tranquilo, assim, você às vezes comenta de forma genérica sobre o teu dia de trabalho, mas assim, a gente consegue separar, sabe, Kleber? O final de semana, os afazeres de casa, viagem, a família, então a gente tenta não levar o nosso dia a dia para um momento de família, né? Então a gente tenta reservar momento de família, momentos com os amigos, né? Então aí a gente tenta fazer isso, porque, claro, é uma forma de você tentar dar um descanso, né? Também para a mente. Um conselho para quem está nos ouvindo hoje, que não sabe por onde começar a fazer um check-up. A gente sabe que hoje um check-up da saúde tem que partir de vários pontos. E além do exame de sangue, né? Sim. A gente comenta assim que dependendo de uma certa idade, né? Então as pessoas já devem começar a se preocupar com a saúde. Então você tem que fazer exames médicos regularmente. Por exemplo, se você não tem nenhuma patologia, mas quer fazer um trabalho preventivo, então anualmente você pode consultar com o teu médico, o teu, né, clínico. O clínico geral, de preferência, ele vai fazer uma avaliação mais generalizada de você, vai pedir os exames clínicos, exames laboratoriais, outros exames que forem necessários. Ele faz uma avaliação física em você. Então, aí ele vai
analisar todo o contexto. E se ele perceber algo que tenha que dar mais atenção, uma coisa que precisa ser corrigida, ele vai fazer a correção. Então, para você dar o primeiro passo, você tem que procurar um clínico. Né? Você vai fazer aí conforme a situação, você precisa te direcionar para um especialista, ele detecta um problema cardiológico, ele vai te direcionar para o cardiologista, né? E assim dependendo de cada especialidade. Mas o primeiro passo é sempre procurar o clínico, né? Legal. Douglas, nós estamos chegando ao fim e eu gostaria que você deixasse principalmente um conselho para o jovem que pensa em fazer medicina. O que ele precisa estar consciente para escolher, ou ele que esteja agora cursando uma medicina, o que ele precisa, pelo menos um conselho de vida para ele? É importante não esquecer que você vai trabalhar com seres humanos. Então você tem que procurar ter uma visão mais humanizada de cada pessoa. Porque ali tem um ser humano, tem uma vida, uma história de vida na tua frente. Então não é um paciente ou apenas um número. Você não pode ter essa visão. Então você tem que trabalhar de forma prazerosa. Sentir vontade em ajudar essas pessoas. Então assim, a medicina, todo curso, toda profissão requer dedicação. Mas a medicina você precisa ter, digamos, o dom para que você possa exercer essa profissão, que ela é quase um sacerdócio, essa profissão. Então, como você colocou num momento, a parte financeira, muitos colocam na frente. Não. Então, nós temos que, o conselho que eu dou é que você, se o teu sonho é ser médico, você tem que trabalhar com bastante dedicação, né, para que você possa ser um excelente profissional, mas principalmente de forma mais humana. Porque nós estamos vivendo uma era muito tecnológica e nós estamos esquecendo um pouco desse lado humano do teu paciente. Então, muitas vezes você vai no médico, o profissional às vezes só pede exames para você, às vezes não faz um exame físico adequado, não faz uma avaliação adequada. Porque nós estamos vivendo essa tecnologia muito rápida. Então, o conselho que eu dou para esses estudantes ou para esses jovens médicos, né, olhe mais de forma humana para o seu paciente. Show de bola. Pessoal, e é muito importante a gente ter essa consciência em todas as profissões. A gente fala sempre em recurso financeiro, a gente escolhe às vezes uma profissão pensando, né? Claro, o dinheiro é importante, mas o dinheiro de fato não é tudo. A gente hoje está vivenciando uma situação no Rio Grande do Sul em que mais a gente precisa do que das pessoas. O dinheiro é importante? A gente está vendo muitas pessoas financeiramente abastadas, ajudando com helicópteros, com aviões. Com certeza isso é muito importante. Mas de nada adiantaria você ter todos esses aparelhos se não tivesse lá os seus colegas, seus familiares ajudando com força, buscando as famílias, buscando médicos se deslocando, enfermeiros. Então, ali está acontecendo uma vida real de grandes proporções, eu não consigo nem imaginar. E aí a gente vê um médico preocupado, principalmente com a parte do paciente, né? Não tem a questão financeira. Então, assim, o amor à profissão, seja em qualquer profissão que você escolha, você tem que colocar principalmente o amor, porque o resultado vem de qualquer forma, né? Se não é financeiro, se é mentalmente, de nada adianta, né? A gente às vezes trabalhar, aí o mental está destruído, a gente acaba ficando estressado, enfim. Então, como é importante a gente saber que os médicos realmente se importam e a profissão realmente é um sacerdócio, seja aqui, seja talvez do outro lado espiritual também. A gente sabe, eu pelo menos acredito muito, e a gente vê os médicos quando passam daqui, passam para o outro lado, continuam exercendo, e então é muito importante. Pessoal, lembrando, curta, siga, compartilhe o nosso canal, tá? Hoje foi um papo sobre saúde, principalmente para quem quis entender um pouco sobre o que é a vida de um médico, o que a tecnologia vai influenciar e principalmente
o que nós, advogados aí no mundo jurídico, precisamos entender, principalmente na questão de erro médio. A gente já viu que erro médio não se confunde com resultado ruim, que às vezes é da própria pessoa. E é isso aí, agradeço o Luiz, meu cameraman, meu amigão aí do peito. Se não fosse ele, aí a gente não consegue fazer nada. Douglas, muito obrigado por todas essas dicas valiosas, por toda essa humanidade que você é. Agradeço demais, não só como amigo, mas como médico. Me ajudou também nos piores momentos, infelizmente, né? A gente sabe que Deus tem os seus planos e a gente acredita nele e é isso. Pessoal, grande abraço e até o próximo Nosso Jurídico.